Olá, meu nome é Carlos Verlang Lebelém, sou sócio da LMDM Consultoria. O objetivo do vídeo de hoje é falar um pouco sobre regulação. De modo geral, a regulação é um conjunto de regras e normas estabelecidas por governos ou entidades reguladoras quando delegado por eles. O objetivo da regulação é controlar ou supervisionar o funcionamento desses setores, dessas atividades, desses serviços. A regulação, então, existe para garantir o determinado ou garantir que o funcionamento seja apropriado desse serviço, para que ele cumpra sua atividade fim e cheguem a quem deva chegar. Através da regulação, o Estado busca equilibrar vários interesses conflitantes desses atores, prestadores de serviços, consumidores e outros stakeholders. Com isso, fazendo com que tenha garantido o bem-estar proporcionado pela correta prestação desses serviços. Trazendo um pouco para a realidade nacional, a Constituição Federal, no seu artigo 175, deu ao poder público, emana para o poder público, incumbe ao poder público a prestação direta desse serviço ou a delegação para terceiros, públicos ou privados, através de concessão e permissão, sempre através de licitações. A Lei de Concessões, posteriormente, 8987, de 1995, trouxe todos os elementos jurídicos e regramentos para que essas concessões e permissões possam funcionar adequadamente. Tá? Com isso, e trazendo um pouco, mais uma vez, do contexto nacional de dificuldade de prestação direta pelo poder concedente dos serviços, principalmente serviços públicos essenciais, como distribuição de energia, saneamento, gás canalizado, transporte público, fez com que o Estado passasse de maior prestador de serviço a maior fiscalizador. A dificuldade de prestar o serviço fez com que o governo se adaptasse a conceder ou a delegasse esses serviços a terceiros para que pudessem exercer essa atividade, fazendo que o governo tivesse um papel muito maior na fiscalização desses serviços. Tá? Com isso, a fiscalização passou a ser exercida diretamente pelo governo ou pelas conhecidas agências reguladoras que hoje existem dentro do país. Falando um pouco de regulação e serviços públicos. Os serviços públicos essenciais, principalmente falando na questão de distribuição de energia elétrica, saneamento básico, distribuição de água e coleta de esgoto, gás canalizado e transporte público, tem uma característica muito importante, que é a necessidade de volumes muito altos de investimentos fixos, em ativos fixos. São as redes de distribuição, as redes de coleta, as linhas de transmissão, as linhas férreas e mais determinados ativos que fazem parte da prestação de serviços. A gente chama de custos fixos. Esses custos fixos são enormes e criam barreiras de entradas, fazendo com que economicamente seja mais viável a prestação por um único prestador. Ou seja, cria-se automaticamente monopólios naturais. Para que esses monopólios naturais não causem imperfeições ou mau funcionamento da economia em geral, cria-se a necessidade de regulação desses serviços. A regulação que estamos falando aqui, muitas delas é econômica, onde eu preciso regular não só o preço do serviço, mas a quantidade do serviço, ou seja, a tarifa que é cobrada aos consumidores, mas também as regras de quantidade de oferta dos serviços, para que eu possa universalizar esses serviços a vários consumidores, ou a todos os consumidores que assim a necessidade tenham de chegar, para que eu tenha qualidade social. A regulação também é importante para a qualidade dos serviços, e ela pode ser considerada técnica, estabelecendo níveis de serviços para que eu possa determinar. Então, com isso, a regulação tem um papel fundamental para determinar de que forma esses prestadores de serviços, monopolistas ou prestações do monopólio natural, vão ter que agir tanto economicamente como tecnicamente para prestar sua atividade fim e prestar adequadamente o serviço determinado. Falando um pouco da regulação do serviço de saneamento básico,
uma das primeiras características do setor se refere à titularidade. A titularidade do serviço é do município, ou seja, os municípios brasileiros são responsáveis pela prestação do serviço. Logo, quando se fala em regulação, são eles que devem delegar às agências reguladoras a regulação desse serviço. Isso cria um ambiente bastante complexo, diferente, por exemplo, da distribuição de energia elétrica, onde eu tenho uma única agência federal responsável pela regulação de todas as concessionárias e concessões de distribuição de energia. No serviço de saneamento, eu posso ter inúmeras agências, uma vez que os municípios delegam essa regulação, ou seja, eu posso ter agências municipais, eu tenho agências consorciadas, eu tenho agências reguladoras regionais e eu tenho agências reguladoras estaduais. Isso cria um ambiente bastante complexo quando se fala de homogeneidade na execução da regulação. Como tecnicamente eu vou garantir que todas essas agências tenham uma uniformidade na aplicação dos normativos regulatórios e na sua fiscalização do serviço. E falando um pouco sobre a Lei 11.445, marco regulatório de 2007, e depois, posteriormente, o novo marco, a 14.026 de 2020, elas trazem basicamente dois grandes eixos que as agências reguladoras devem fiscalizar e regular os serviços, tanto o eixo econômico-financeiro como o eixo técnico. Quando a gente fala de regulação econômico-financeira, a gente basicamente está falando das tarifas, da determinação de tarifas módicas, justas aos consumidores, a regulação dos monopólios economicamente, como a gente falou em vídeos anteriores. Basicamente, eu estou colocando que a necessidade da regulação para que essa tarifa cumpra os custos dos serviços mais a remuneração adequada dos investimentos, ao mesmo tempo que seja mantido em patamares módicos, ou seja, mais baixos possíveis, dentro da fiscalização necessária para que esses monopólios funcionem adequadamente. Do outro lado, eu tenho a regulação técnica, que ela basicamente estabelece qual o parâmetro de nível de serviço, a qualidade na prestação do serviço. Essa qualidade é tanto nos indicadores de qualidade, de prestação de serviço, de tratamento de água, de tratamento de esgoto, como também o acesso à população, a universalização, a tão importante universalização, que é como chega aos consumidores, o quanto chega dos serviços aos consumidores brasileiros. Como todos sabem, um dos grandes gargalos desse setor se trata exatamente da universalização. A gente tem hoje em dia abaixo de 50% dos esgotos tratados no país. E o marco, a 14.026 de 2020, estabeleceu e veio trazer metas de universalização para os serviços de esgoto e também de água tratada. Até 2033, eu devo atingir 99% dos domicílios nacionais com água tratada e 90% de esgoto tratado desses municípios. Então, esse é o contexto do setor e por isso a regulação é tão importante, para que eu possa ter acesso a um serviço de qualidade e tarifas módicas. Também complementando, uma das grandes características que o setor trouxe, que o novo marco, a 14.026, trouxe, foi o papel da ANA, antes Agência Nacional de Águas e agora Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, no papel de normatizadora, trazendo normas de referência para o setor. Isso é um avanço também que proporcionou uma característica maior, ou dar uma homogeneidade na regulação, com a característica de um setor bastante pulverizado na questão da regulação, pela titularidade que cabe aos municípios. A ANA tornou-se fundamental, com um papel fundamental na homogeneização da regulação, estabelecendo normas de referência para essas agências infranacionais.